Glória a Deus. Graça e paz, minhas irmãs. Quero agradecer aqui pela oportunidade. Eu amo estar nessa casa. Eu amo estar aqui com vocês. Tá bem corrida aqui minha vida, mas eu falei no Senhor, eu preciso estar lá com os meus irmãos, né? Quando o irmão Glauber colocou lá o convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda. Já participo aqui desse grupo há alguns anos, muitos anos, eu creio que uns 5 anos. E para mim é sempre uma gratidão assim a Deus infinita por estar aqui. Deus abençoe cada um poderosamente. E eu vou fazer aqui uma oração bem rápida, tá, minhas irmãs? Rapidinho, meus irmãos. Pai, eu quero te render graças, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de estar aqui para te engrandecer, para buscar, meu Deus, da fonte inesgotável que é a tua presença. E a minha oração nessa noite é para que cada coração aqui, Senhor, esteja aberto, Senhor, para receber a tua palavra, que é a verdade, a tua palavra que funciona, a tua palavra que é boa, perfeita, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, todo impedimento, Senhor. Que as pessoas que ainda precisam chegar, que elas cheguem até aqui para receber o que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse grupo, obrigada por cada pessoa que disponibiliza do tempo, Pai, para estar aqui. Não, Senhor, porque não tem o que fazer, mas porque entenderam, Pai. Entenderam que a tua presença, Senhor, a tua palavra é o que há mais importante e precioso, Senhor, em nossas vidas. Eu te rendo graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou num estudo com Suzana, né? Que vocês todos conhecem Suzana. Suzana é minha amiga há mais de 10 anos, eu acho. Nós somos amigas, nós somos intercessoras uma da outra. E nós estamos estudando o Velho Testamento. E quando o irmão Glauber me fez o convite, essa palavra de Segunda Reis saltou no meu coração. A gente tinha acabado de estudar essa palavra e teve uma parte que chamou muita atenção. Aqui, na medida que eu ia fazendo o esboço, o Senhor foi trazendo alguns pontos que eu creio que é para nós, né? Cada um de nós, primeiro para mim, e depois eu creio que muitas pessoas aqui vão receber da parte do Senhor. Mas existiu algo que chamou muito minha atenção, que eu acredito que o Senhor quer ministrar aqui a alguns corações, né? E Segunda Reis 4 é uma história muito conhecida, eu acredito aqui que todo mundo já ouviu essa palavra. Segunda Reis 4. O tema que eu coloquei para essa palavra foi Deus enche vasilhas disponíveis. Vou repetir, Deus enche vasilhas disponíveis. E aí eu já vou pegar aqui o gancho desse tema, é que talvez você esteja preparado, talvez você esteja capacitado, mas se você não estiver disponível, nada adianta. Então, o que Deus busca é pessoas que estejam disponíveis. E aí eu vou ler aqui com vocês o azeite da viúva. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou: Como eu posso ajudá-la? Diga-me o que fazer. O que você tem em casa? Ela respondeu: A tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu respondeu: Vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe os que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: Já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. E aqui é um ponto assim muito importante que a gente entenda. O azeite só acabou porque as vasilhas acabaram. Se as vasilhas não tivessem acabado,
o azeite continuaria jorrando, porque a fonte ela é inesgotável. A fonte ela não para de jorrar. E eu quero começar aqui falando que Deus começa com aquilo que você já tem, porque Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem. Deus nunca vai exigir de você que você dê aquilo que você não tem. Então, quando Deus ele te pedir algo, é porque você já tem em mãos. Na medida que eu ia estudando aqui essa palavra, eu lembrei, aqui alguns de vocês já conhecem, eu moro no Canadá, eu passei por um processo de imigração, a gente quase ia sendo deportado, e eu lembro que em 2023, quando a gente recebeu mais uma carta de deportação para ir embora, eu comecei a chorar e liguei pra Susana, porque eu ligo pra Susana, assim, pra conversar com ela, pra ela me ajudar em oração. E eu liguei chorando, eu estava tão desesperada, eu falei: "Amiga, a gente não pode voltar agora, porque a gente se desfez de tudo do Brasil pra estar aqui, nossa vida é aqui". E eu lembro que Deus usou Susana com muita ousadia naquele dia e falou assim: "Se levante". E eu estava deitada no chão e ela não sabia, eu estava ligando pra ela, mas ela não sabia que eu estava deitada. "Se levante e não peça nada a ninguém". Porque meu marido podia ter pedido para o pai dele para ajudar a gente naquela situação. Só que Deus ele foi muito específico ao dizer: "Não peça nada a ninguém, porque eu vou usar o que você já tem nas mãos". E eu lembro que eu olhei para as minhas mãos e eu não tinha nada. Na minha cabeça, assim, eu não tenho nada. Meu marido tem o trabalho dele, eu tenho o quê? Nada, não tenho nada. Eu falei: "Senhor, como assim o Senhor vai usar o que eu tenho nas mãos?". E sobrenaturalmente, meus irmãos, cartão que eu não tinha limite, o banco disponibilizou exatamente o valor no limite de crédito uma semana depois, que era o valor que a gente precisava. Era aquilo que eu tinha na mão, cartão sem crédito, mas que aquele pouco, através daquela exortação do Senhor, sabe, aquela palavra de encorajamento de uma amiga, aquilo foi injeção de ânimo que reacendeu, assim, em mim a esperança que daria certo. E depois do que desse testemunho, depois disso que eu passei, eu falei: "Senhor, verdadeiramente o Senhor usa o que nós temos em mãos". Eu já até preguei sobre isso, mas com outra palavra, e quando eu estava estudando aqui, eu lembrei desse evento que aconteceu na minha vida, que Deus ele sempre usa o que a gente tem na mão, por mais que pareça pouco para você, por mais que você ache que você não tem nada nas mãos. E outra coisa muito importante é que a obediência abre espaço para o milagre. Não adianta você ter nas mãos, mas você não acreditar, você não obedecer. Você já imaginou que se essa mulher falasse: "Esse profeta é doido. Como assim? Eu vou pegar vasilhas emprestadas e usar a que eu tenho aqui em casa". Se ela rejeitasse a instrução naquele momento, ela poderia ter perdido o grande milagre da vida dela. Então, quanto mais você for rápido em obedecer a instrução que o Senhor esteja te dando, mais rápido os milagres vão te acompanhar, mais rápido você vai acessar o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer que a linguagem do amor de Deus é a obediência, nós precisamos ser rápidos em obedecer. Às vezes o Senhor coloca no seu coração, compra um presente e dê. E você fica se amarrando, só pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu vou te dizer, o diabo nunca vai te instruir a presentear ninguém. Eu sempre falo isso aqui, já e nos lugares. O diabo nunca vai mandar você dar nada a ninguém. O diabo nunca vai mandar você ser generoso com ninguém. Se existe uma instrução no seu coração para fazer, obedeça. Seja rápido em obedecer. Por mais que pareça que você vai perder, mas eu tenho tão pouco, como assim eu vou dar? Como assim eu vou fazer? Porque às vezes não é nem só sobre o dar, mas é sobre o fazer, e você fica se limitando, você fica se prendendo, sendo que a fonte que não para de jorrar, a fonte que não para de derramar, quer transbordar, mas isso exige de você um posicionamento, uma obediência, um passo de fé para fazer aquilo que o Senhor está falando para você fazer. Perceba, o milagre não foi apenas para suprir uma necessidade imediata, mas foi para mudar a realidade daquela família. Ela vende o azeite, ela paga as dívidas, né, então os filhos dela ali, eles deixaram de ser vendidos como escravo, vendidos não, pegos como escravo, né, porque ali os credores, eles queriam pegar as crianças como escravo no lugar da dívida. Então ali ela salva a família dela, ela se salva
e ainda ela tem, né, ela vive o milagre e o transbordar de Deus com o que sobrou, porque com Deus é transbordo, meus irmãos. Os milagres do Senhor é para transbordar na nossa vida. Vocês estão comigo? E o que é que mais me chamou a atenção nesse texto, que lá no dia que eu estava estudando com as meninas, me chamou a atenção. Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Meus irmãos, é uma triste realidade o que eu vou falar aqui, mas eu creio que se o Senhor direcionou meu coração para falar, é porque é para falar. Mas muitas pessoas, o Senhor coloca o recurso nas mãos e ao invés de pagar as dívidas, vão fazer mais dívidas. E isso não é sabedoria do alto. Não é sabedoria do alto. E eu estava conversando com Suzy, eu falei: "Suzy, você lembra quando eu estava naquela época, eh eh, ajudando a nosso amigo, aconselhando", e na cabeça dele era assim: "Não, eu tô devendo e quem quiser que espere". Se quiser não é assim, gente. Nós, como servos de Deus, precisamos dar bom testemunho. E talvez aqui tenham pessoas que devem, mas seja uma mulher e um homem de Deus. Chegue até a pessoa e diga: "Eu não tenho, mas quando eu tiver, assim que eu puder, eu vou honrar com esse compromisso", porque nós precisamos ser servos honrados. Eu não tenho, mas eu vim aqui dar uma satisfação. Eu sei que eu comprei, eu sei que eu estou te devendo, mas eu tenho aqui R$ 10. Eu posso te pagar de 10 em 10? Seja honrado em nome de Jesus. Seja um servo de Deus honrado, seja uma serva de Deus honrada. Quantas pessoas, não vou vender para crente não, não vou vender para pastor não, porque eles não pagam, são caloteiros. Misericórdia, misericórdia, eu repreendo em nome de Jesus. Nós somos homens e mulheres de Deus honrados e essa vergonha nós não vamos passar. E não vamos também dar mau testemunho do evangelho de Cristo. Pelo contrário, para ela eu vou vender, porque eu sei que esse homem e essa mulher de Deus, eles pagam. Eu não vou ter essa preocupação, são honrados, eles pagam, eles são fiéis. Eu vou repetir, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Então, quando Deus faz o milagre, ele faz o milagre por completo. Ele vai te dar o recurso para você honrar o nome dele. Porque entenda, gente, quando a gente envergonha o nome do Senhor, a gente desonra. Não é só a nós, não, é o nome do Senhor, é o evangelho de Cristo que nós dizemos que servimos. E eu sei que essa é uma palavra muito dura, mas entenda, é uma palavra aqui de alinhamento, é uma palavra que vai abrir portas para a nossa vida. Tenha certeza. E eu creio que tem pessoas que devem que de fato não têm, mas na medida que você coloca nas mãos do Senhor, igual essa mulher, ela foi lá até o profeta e falou: "Olha, o homem de Deus, o meu marido morreu e ele perguntou: "O que é que você quer que eu faça? O que é que você tem aí? Bora lá". Então, assim, quando você coloca nas mãos do Senhor, veio um credor aqui, Senhor, veio alguém aqui, eu estou devendo e ele veio aqui na minha porta, eu preciso, meu nome sujou, Senhor, eu preciso e que Deus te dê o recurso, seja fiel, pague as dívidas e pode ter certeza que o recurso para você viver, sobreviver, comer, também vai vir junto. É dessa forma que eu creio e eu tenho falado com minhas amigas que a gente está lendo a palavra, estudando com calma o Velho Testamento, e aí eu confesso a vocês, eu tenho ficado impactada, gente, com Deus, sabe, o temor que falta no coração da gente, eu vou me incluir, muitas vezes o temor que falta no nosso coração, mas Deus ele é o mesmo. Eu sei que existe uma graça disponível, eu sei que Jesus veio, eu sei que ele morreu, e eu sei que dessa graça que se falam, mas essa graça não é uma abertura para a gente viver de qualquer jeito, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Amém, minhas irmãs? E agora vamos avançar. Deus continua realizando milagres. Talvez hoje você veja apenas como um pouco azeite. Eu tenho pouco azeite, Senhor. Mas eu quero te dizer que nas mãos de Deus, o pouco se torna suficiente. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. O que que você tem? Onde o Senhor tem te colocado? Você tem sido bênção onde Deus tem te plantado? Quem é você nos lugares? Quem é você quando você está sozinho?
Como você tem se portado? Você pode ter pouco, mas seja fiel no pouco. A palavra de Deus diz que quando você é fiel no pouco, ele te colocará no muito. Então nós precisamos ser fiel no pouco, no dia a dia, nas coisas ordinárias, para que a gente possa desfrutar do extraordinário. Nós precisamos ser fiel no ordinário. Aleluia, aleluia. E aí, quando eu estava aqui meditando, eu falei: "Senhor, quem foram as pessoas da Bíblia que tinham tão pouco na mão, mas que o Senhor multiplicou?". E aí a viúva de Serepta, lá em Primeira Reis, ela tinha apenas um punhado de farinha, um pouquinho de azeite para fazer a sua última refeição e depois morrer, foi o que ela disse lá ao profeta. "O que é que você tem? Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer e vou morrer". A obedecer a palavra de Deus por meio do profeta Elias, a farinha e o azeite não acabaram durante o tempo de fome. Por quê? Porque ela foi rápida em obedecer, com aquele pouquinho que ela tinha nas mãos. A multiplicação dos pães e dos peixes. O menino oferece 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz aquela multiplicação extraordinária com aquele pequeno lanchinho, multiplicando milhares e milhares e milhares de pessoas. Era aquilo que ele tinha na mão. Porque Deus, Jesus nunca vai te pedir o que você já não tem. E quando você oferecer o que você tem, por mais que seja pouco, dê com fé, que haverá multiplicação. Faça de todo o coração, não para como se fosse para os homens, mas como se fosse para Deus. É para o Senhor, é para a tua glória, Senhor. Não estou querendo reconhecimento humano, não estou querendo aplauso, Senhor, mas que o Senhor receba esse meu pouco, porque eu estou fazendo, eu estou dando de todo o meu coração, como a oferta da viúva, aquelas pouquinhas moedas, mas que chamaram a atenção de Jesus, que trouxe o olhar de Jesus. Não foi aquele muito que os fariseus estavam fazendo, mas aquelas pequenas moedas fizeram com que o Senhor olhasse para ela. Por quê? Porque era pouco, mas era de coração. Gideão e os 300, Deus reduz ali aquele grande exército em apenas 300 homens, para mostrar que a vitória vem dele, não de força humana, não da nossa capacidade, não daquilo que a gente acha que a gente tem e pode fazer, mas o que ele pode fazer em nós e através de nós. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós é poderoso. E o que é que o Senhor quer de nós? Fidelidade, obediência, que nós tenhamos um coração ensinável diante dele, porque o azeite não vai acabar, o transbordo não vai acabar, a fonte, ela é inesgotável. Nós que impedimos com que nossas vasilhas elas continuem se enchendo. Que diante do Senhor nós possamos ser vasilhas disponíveis para que Ele possa transbordar o caráter dele em nós, a vida dele em nós, o amor dele em nós, a generosidade dele em nós, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, o Senhor não vai nos pedir nada que a gente não possa fazer. Antes de vir para cá, antes de terminar meu esboço, eu recebi um áudio de uma irmã, que era da antiga igreja que eu congregava aqui. E ela estava tendo uma crise de ansiedade, já tinha tomado remédio e a crise não parava. Eu falei: "Meu Deus, eu preciso terminar o esboço". Mas eu sei que se o Senhor direcionar aquela mulher para que eu fosse lá orar, e eu não sabia quanto tempo iria levar, mas Deus iria preparar para que fosse o tempo certo, que eu conseguisse ir lá, voltar, terminar o esboço para estar aqui. E aí eu corri lá, chamei lá minha líder para ir comigo, pedi para meu marido ficar com minha filha, eu falei: "Eu preciso ir lá". E eu sei que se o Senhor direcionou é porque existe algo em mim que ele depositou, que iria ser bênção para aquela irmã, naquele momento. Então quando o Senhor te pedir, minha irmã, seja rápido em fazer. Ele já derramou sobre a sua vida, para que você seja bênção na vida do outro. Aquilo que você tem nas mãos vai ser multiplicado quando você decidir ter um coração generoso, de verdade, verdadeiramente generoso na presença do Senhor. Tudo que você fizer, faça com alegria. Faça com alegria, não com pesar,
não por necessidade, mas faça com a alegria do Espírito. E para resumir aqui, ó, em todas as histórias, Deus não pediu que as pessoas tivessem muito. Ele pediu que entregasse o que já possuíam. Quando colocamos o pouco nas mãos do Senhor, ele transforma escassez em abundância, medo em fé e limitação em testemunho. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de milagres, né, Suzy? A gente tem visto no Velho Testamento os milagres que eram operados, gente, diante dos profetas, para aquele povo daquela época. No Novo também nós vemos muitos milagres quando Jesus veio. E a gente questionou, não foi, Suzy? Suzy, e esses milagres aqui, por que que não acontecem mais? O que que está acontecendo? Se quando Jesus veio, ele disse que se nós crescemos, nós faríamos obras maiores, mas o que que está acontecendo? Que a gente não vê mais morto ressuscitando, a gente não vê esses milagres aqui. A gente achava que Deus só tinha aberto o mar uma vez, mas a gente viu no Velho Testamento que houve outras histórias que o mar foi aberto. Eu falo: "Meu Deus, então ele pode abrir o mar de novo. Ele pode abrir, fazer esses milagres de novo", porque não foi só uma vez, a gente escuta muito. Que foi uma vez só, mas houveram outras vezes que a gente não tinha visto ainda, a gente desconhecia, por isso que é bom a gente estar sempre ali na palavra, vendo os milagres, vendo o que Deus faz, porque, como o apóstolo Paulo disse, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, e eu vou te falar, tem muita coisa na palavra que você ainda não viu, por mais que você tenha dito, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, tem coisas que pode ter passado despercebido. E o Senhor quer tornar conhecido, porque ele quer que você o entenda, que compreenda ele na totalidade, a palavra dele na totalidade. E eu sei que não vai parar por aí, a gente não vai poder parar nunca mais de ler a palavra do Senhor com frequência todos os dias. Porque como eu estava falando com o Suzy, eu falei: "Amiga, tem dias que a gente não tem tempo de ler a Bíblia, né, tá tão corrido as demandas, mas a gente não pode, porque se a gente não consegue ficar 2, 3, 4 dias sem comer, a gente não pode ficar sem se alimentar da palavra de Deus. Não podemos. Porque são essas palavras, são esses testemunhos, são essas histórias aqui que vai ser injeção de ânimo nos dias que você achar que não tem saída. No dia que você achar que só vai ter um pouquinho de farinha, um azeite e que você vai morrer. No dia que você achar que você só tem uma vasilha, que acabou o azeite, que os credores vão tomar seus filhos, vão acabar com sua saúde, com sua vida, são essas palavras aqui que vai fazer você crer no Deus poderoso, no Deus eterno, no Deus que fez, que faz e que continua fazendo. Aleluia! É a palavra que vai te impulsionar a ajudar outras pessoas. É a unção que nos capacita, que nos fará ajudar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Vocês estão comigo? Aleluia! Aleluia! E é essa a palavra, meus irmãos. Deus enche vasilhas disponíveis. Esteja disponível. Esteja disponível. Vai chegar a oportunidade na sua vida e você não pode estar distraído. Vai chegar a oportunidade que você precisa entender que é uma oportunidade do céu para a sua vida. E se você estiver atento, você vai viver do sobrenatural do Senhor, porque vai ser a oportunidade do céu. Mas se você estiver distraído, o milagre vai passar e você não vai receber. Fique atento, fique atento, fique atento, porque grandes milagres nesses próximos dias vai acontecer na minha vida e na sua vida. E se você estiver atento, vai ser uma coisa que vai parecer que não é algo grandioso, mas vai ser, porque vai ser a oportunidade do céu para a sua vida. Vai ser uma oportunidade do céu para sua vida, para você viver um grande milagre, então fique atento, tenha um coração inclinado de generosidade, porque através de uma generosidade, uma porta pode se abrir na sua vida. Essa irmã que eu fui lá na casa dela, que ela estava dando uma crise, eu falei: "Irmã, domingo eu venho aqui te buscar, para te levar para a igreja".
E aí eu lembrei que durante muitos anos ela me dava carona quando eu não tinha carro. Eu falei: "Minha irmã, se eu vim aqui 5 anos, que foi o tempo que você me deu carona, não paga a quantidade de carona que você já me deu quando eu não tinha carro, que eu andava de ônibus aqui". E foi tão de Deus eu vi isso ao meu coração, porque eu vou buscar ela no meu carro, mas tinha uma época que ela vinha me servir quando eu não tinha carro. E para mim é uma oportunidade do céu, é uma oportunidade do céu, poder servir a minha irmã. E ela falou: "Minha irmã, era tudo para o Senhor, era tudo para o Senhor". Que ela não tem força de ir nem para a igreja mais. Ela saiu do antigo ministério e ela tá dando umas crises, ela não podia e quando ela me ligou eu falei: "Olha, eu não vou soltar a sua mão, eu vou vir mesmo que você não queira ir, eu venho", porque em outra oportunidade, por muitas vezes ela me socorreu. Então são oportunidades que o céu nos dá, que o Senhor nos dá, para que a gente lance sementes. Deus enche vasilhas disponíveis. Amém? Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que ela venha transbordar na nossa vida, porque é a palavra do Senhor. Amém?